A NVIDIA pretendia trazer uma nova placa de vídeo de entrada para o mercado. É uma placa de vídeo que deve ficar no meio termo entre o que você quer e o que a NVIDIA quer te oferecer. Eu te ofereço isso, mas na verdade você queria isso, não tem. E é isso que tem. Então não tem a outra parte do é o que você quer. A NVIDIA supostamente estaria para trazer uma placa de vídeo que deve atender inclusive o público brasileiro. Afinal, a gente não tá comprando a RTX 5090, nem 5070. A gente não tá comprando quase nada. Mas placa de vídeo de entrada que é o que a gente tá precisando aqui nesse mercado. Essa placa de vídeo teria uma configuração de memória que estaria no meio termo entre os 8 GB, que não é o que a gente quer, e ter, sei lá, talvez uns 12 GB, que é mais ou menos o que a gente gostaria ou que a Intel trouxe. Seria uma placa de vídeo de 9 GB, a RTX 5050 de 9 GB. A má notícia é que essa placa ela não vai vir agora. Ela tava pra vir, mas aí parece que ela teve uns problemas em casa, ela não vai estar vindo agora. A boa notícia é que talvez ela ainda venha. Ué? E aí no meio tem toda a história envolvendo a RTX 5050 de 9 GB. Não é a primeira vez que eu falo da 5050 de 9 GB aqui, vocês já devem ter ouvido algumas vezes eu comentar sobre isso. É bom lembrar que hoje, felizmente, a 5050 só tem a versão de 8 GB. Eu digo felizmente porque nós tivemos outras placas de entrada que tiveram versões um pouco pavorosas. 3060 de 6 GB. É, de 8, felizmente. Ah, bom. Mas nós tivemos algumas versões de placas de vídeo que foram capadas e que acabaram trazendo uma performance pior. Um exemplo disso é a RTX 3050 de 6 GB. A RTX 3050 de 6 GB, ela assim, é um fato muito triste da nossa história GPU-bilística, né? Gostaria que não existisse. Eu também. Mas a RTX 5050, ela é uma placa decente. Eu não tô aqui pra criticar a placa. A placa como um hardware é uma placa decente porque ela é meio que uma versão RTX 50 da RTX 4060. A 4060 é uma placa que não trouxe uma grande evolução em relação a 3060, que por sua vez não trouxe uma evolução tão grande em relação a 2060, porém a 5050 ela traz uma evolução com suporte ao DLSS numa versão mais atual, com o Multi-Frame Generation, o que pode sim ser um recurso interessante, principalmente para quem vai jogar com hardware mais de entrada, com hardware mais modesto, e a 5050 ela traz um bom custo-benefício, quando ela tá no preço certo. É claro que todo hardware ele precisa estar no preço certo para ele valer a pena, senão ele é só um hardware, né? Ah, vá, é mesmo? Então, no preço certo, a RTX 5050, na minha opinião, é um bom produto. Eu já avaliei esse produto por aqui. Infelizmente, a gente não consegue avaliar mais, porque até ela tá em falta. Mas, na avaliação que eu fiz, eu acredito que a 5050 é sim um bom produto. Das séries 50 que foram avaliadas nas últimas gerações, eu acho que ela é a melhor. Eu não lembro de nenhuma série 50 que tenha sido tão boa quanto ela. Talvez a RTX 1050 ou 1050 Ti. Depois a 1650 não foi boa. A 1650 Super foi uma placa relativamente decente por conta da performance que ela tinha. Ela tinha uma performance de 1660, com o preço que ela tinha na época não era tão agradável assim. Mas a 5050 ela trouxe um preço legal. Agora que os valores delas estabilizaram e a gente tem alguns modelos mais acessíveis no Brasil, eu acho que ela ainda é uma boa escolha, principalmente em relação à concorrente mais direta, que hoje seria uma RX 7600 da AMD. A 7600 ganhou um pouquinho mais de força por conta do FSR 4.1, mas não é esse o foco da discussão. A discussão é que, supostamente, a NVIDIA estaria trabalhando em uma revisão dessa placa, uma outra versão que traria 9 GB de memória. Você fala, pô, por que 9 GB e não, sei lá, 16? Eu prometi que eu não ia falar sobre isso, mas vocês estão sabendo que tá rolando uma crise de memórias, né? Eu sei, isso aí é tudo invenção, na verdade é uma grande armação do mercado, enfim, chame como quiser, invasão alienígena, chame do que você achar melhor. O fato é que, independente do que estão fazendo lá em cima, aqui na ponta tá faltando memória. É um fato. De novo, você
A gente pode debater aqui o porquê, mas é fato que falta memória pro mercado. E quando falta memória pro mercado, as fabricantes dão uma miguelada. Então esse é um dos principais motivos, tá? É um pouco triste, mas ao mesmo tempo é melhor do que a gente ter uma RTX 5050 de 4 GB ou de 6 GB. Acho que dá pra gente concordar nisso. Porque se você lembrar, no passado, nós tivemos versões capadas. A 3060 caiu de 12 para 8. A 3050 caiu lá de 8 para 6 GB. Então nós tivemos algumas versões capadas que não foram exatamente a coisa mais divertida para se comprar, porque um dos grandes problemas é que você confunde. Em alguns casos, quando a memória é cortada, você continua com a mesma GPU, mas na grande maioria dos casos você tem ali um corte de performance também. Não é o caso, por exemplo, com a 5060 de 8 e 16 GB, a performance fica basicamente a mesma. A 9060 XT da AMD tem um cortezinho e tal ali, mas enfim, os 9 GB ajudariam? Eu acho que ajudariam um pouco. Eu não gostaria, né, obviamente, de ter só 1 GB de memória a mais, mas na atual situação, se ela chegasse no mesmo não ia chegar. Se ela chegasse no mesmo preço da RTX 5050, seria uma grande vantagem. O que, no meu ver, a NVIDIA estaria tentando com essa versão de 9 GB. Provavelmente trazer uma atualização de preço sem, de fato, mexer no preço oficial da 5050. Eu não sei por que eles se importariam de fazer isso a essa altura do campeonato, onde gaming para eles já praticamente não importa, porque é só mais um número no meio de vários números de computação, mas é uma forma que você tem de atualizar o preço do hardware, simplesmente trazendo o mesmo produto com pequenas alterações. E nós tivemos atualização justamente sobre isso, sobre a 5050 de 9 GB. A NVIDIA RTX 5050 de 9 GB pode ser cancelada ou ter seu lançamento adiado permanentemente, o que para mim é a mesma coisa. As fabricantes de placas de vídeo não têm novas informações sobre isso. Anteriormente havia rumores de que a placa seria um modelo revisado da 5050 com 9 GB de memória GDDR7. Relatórios anteriores sugeriam um barramento de memória 96 bits usando módulos GDDR7 de 3 GB. Esses módulos de 3 GB são os que deveriam trazer ali uma mudança nas RTX Super. Os módulos de 3 GB, supostamente aqueles que deveriam dar maior flexibilidade para as capacidades de memória disponíveis e trazer atualizações na quantidade de memória para os modelos Super. A placa manteria a contagem de 2.560 núcleos CUDA da RTX 5050 padrão. As especificações oficiais atuais da NVIDIA para a RTX 5050 listam 8 GB de memória GDDR6 e uma interface de 128 bits. A breve investigação foi motivada pelas alegações do Mega Size GPU de que a RTX 5050 de 9 GB foi cancelado ou teve seu lançamento adiado permanentemente. O informante afirma que a NVIDIA relançou a RTX 3060 de 12 GB para o mesmo segmento, o que tornaria a 5050 de 9 GB menos relevante no momento. Vale ressaltar que o Mega Size GPU mencionou corretamente que a RTX 3060 seria relançada em julho, o que foi confirmado. O modelo de 9 GB foi uma configuração incomum. Ela adiciona apenas 1 GB de memória em relação a 5050 de 8 GB, mas também utilizaria GDDR7 e reduziria o barramento de memória de 128 para 96 bits, o que, de novo, tem muita gente que vai olhar, mas o barramento e tal, não sei o que, não é pra ser um problema, tá, galera? Isso não deve ser um gargalo, a NVIDIA não teria motivos pra fazer isso como um gargalo interno, pelo menos. Rumores anteriores indicavam uma largura de banda de 336 GB para o modelo de 9 GB, em comparação com os 320 da versão de 8 GB GDDR6. Como eu disse, não deveria afetar, inclusive por conta da memória e tudo mais, deveria ser um pouco mais rápido. Por enquanto, não há indicações de que a 5050 de 9 GB faça parte dos planos de lançamento da NVIDIA para o curto prazo. Essa configuração ainda pode aparecer mais tarde, caso haja mudanças no fornecimento e nos preços da memória. Mas caso, com base no feedback atual dos parceiros da NVIDIA, definitivamente não chegará em breve. E talvez nem chegue. Diz o Videocard que acredita que a NVIDIA pode ter analisado o feedback dos rumores anteriores e decidido que essa configuração não faz sentido. Porque realmente não faz, certo? Olha, de novo, aí é uma pergunta, né? Na minha opinião, não faz muito sentido mesmo. 1 GB de memória a mais seria legal? Seria, mas o que eu acredito que ia acontecer é que a NVIDIA justamente ia utilizar o relançamento da 5050 para posicionar essa placa mais cara, o que iria puxar o preço da 5050 mais para cima. Na verdade, ela só iria atualizar o preço da RTX 5050 no mercado. O preço que foi anunciado do hardware no seu lançamento já não se aplica mais para nada. As RTX 50 já não praticam e eu acho que nem chegaram a praticar o seu preço sugerido. As placas da AMD também raramente chegaram ao preço sugerido pelo fabricante. Processadores da Intel e da AMD também já não têm os preços praticados, seja para mais ou para menos por alguma margem, mas atualmente para mais do que para menos. Então, na minha opinião, não faz sentido do ponto de vista do consumidor, que ia ganhar 1 GB, o que seria bom, mas já ia pagar basicamente o preço, ia só oficializar o preço mais alto. Não seria também um grande problema
se fosse lançada essa placa, desde que, na minha opinião, ela substituísse a 5050 de 8 GB, que também não faria muito sentido desistir. Podia ser um produto só para justificar a 5050 de 8 GB no preço que tá. 1 GB a mais não faz tanta diferença. Às vezes é a linha de corte, por exemplo, eu já testei Cyberpunk 2077 em Full HD, em alguns cenários você acaba precisando de mais VRAM. Mas é um cenário que não faz sentido para essa placa porque é com Ray Tracing. Então, sem Ray Tracing é difícil o jogo que vai fazer a utilização de mais VRAM. Tem alguns poucos exemplos, como The Last of Us ou Horizon Forbidden West, mas também depende da configuração que você está utilizando. Para uma placa de entrada como essa, eu acho que não faria sentido. Seria talvez um marketing a mais para vender, eu não sei quanto que influenciaria para quem não tem conhecimento ver uma placa dessa, contra a concorrente direta dela, que seria a ARC B580, eu já chamo de RX 580. Mas a ARC B580, em relação ao número de quantidade de VRAM, né, não de armazenamento, mas quantidade de VRAM de memória, que ela tem 12 GB contra os 8 ou seria 9 GB, e a B570 que tem os seus 10 GB, porém não tem disponibilidade nem preço para brigar com uma RTX 5050, tampouco performance. Eu acredito que, não por conta de performance, porque eu acho que a 5050, não preciso explicar para ninguém que ela tem mais performance do que uma RTX 3060, eu acho até infeliz esse comentário de, no mesmo segmento. Não sei que segmento, parça, segmento de entrada, isso aí, a 3060 seria uma ultra entrada perto da 5050. Mas tá aí, a 5050 de 9 GB supostamente adiada indefinidamente, o que eu já chamaria como cancelado na atual situação. Claro que vai depender muito de como vai desenvolver o mercado daqui a um tempo, a gente realmente não sabe. Eu não sei qual é a faixa de mercado que ocupam esses módulos de 3 GB, se eles estariam com produção específica para algum outro tipo de produto que não fosse as RTX 50, se seria interessante realmente porque não está disputando produção com outro tipo de memória ou com outra capacidade, mas eu acho pouco provável, porque hoje, no cenário que nós temos de escassez de memória, não faz muita diferença se ela ocupa uma linha ou outra, porque a verdade é que toda a produção vai ser engolida por produções de HBM, ou mesmo que sejam para memórias GDDR, eles vão focar em GPUs mais caras. A gente já viu isso acontecer com a RTX 5070 Ti, que foi engolida pela 5080, que é mais cara. A 5060 Ti teve o seu preço aumentado e foi engolida para dar preferência aí, né, para a RTX 5070, que utiliza menos VRAM e acaba tendo ali um preço mais elevado. Enfim, tivemos algumas placas canibalizadas. A Nvidia avisou que seria só uma questão de falta de estoque, por indisponibilidade, o que não deixa de ser verdade, mas por outro lado eles aproveitaram para fazer também um reposicionamento de mercado. E vocês acham que faria alguma diferença a RTX 5050 de 9 GB agora? Ficaram tristes com o cancelamento ou provável cancelamento? Vem ou não vem? Será que isso também é um outro motivo para ter um cancelamento das RTX 50 Super de novo, que já foi confirmado e cancelado umas 300 vezes? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos.